Quero ler, portanto, para uma mensagem cujo tema está dentro da Reforma Protestante, no livro de Cantares, capítulo número 6. Eclesiastes, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como é chamado em outra versão. O verso número 10 do capítulo 6 do livro de Cantares diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Que esta palavra seja posta no seu coração. Esse versículo fala da igreja. E conquanto ele esteja num livro considerado o mais poético de toda a Escritura, o livro de Cântico dos Cânticos, é todo poético, portanto a linguagem é muito simbólica. Aqui está falando da igreja, cujo ator aqui é a própria esposa, que se encontra com o seu noivo. Então o livro todo fala desse encontro, que é às vezes até íntimo demais, mas aqui ele está falando da igreja. A igreja é esta imagem aqui que o livro dá. Ela é como uma alva, a estrela que brilha no dia. Ela é formosa como a lua. Pense numa lua, num dia de verão, numa lua cheia. Ela é pura como o sol. Não há nada que possa sujar a imagem do sol. A luz do sol é pura. E formidável como um exército com bandeiras. Não diz só um exército, mas um exército com bandeiras, ele dá a ideia de celebração, de vitoriosos voltando da guerra com estandartes, fazendo a propaganda dela mesma. Esta é a igreja que está na palavra de Deus e que tem sido ciclicamente na história, vezes ela está em alta e às vezes em baixa. Assim é o que tem acontecido. Isso é uma coisa muito natural dos organismos humanos. A igreja tem a sua parte humana. Se estabelecerem dessa forma na história, elas alcançam píncaros, altos níveis de espiritualidade. A igreja tem alcançado nas épocas em que Deus derramou o seu Espírito em muitas nações, com avivamentos poderosos. Mas também houve épocas, como a do século XVI, em que a igreja chegou a um nível arrasador. O nível espiritual da igreja estava muito aquém do que se chama baixo nível. Ela era além do baixo nível. A igreja chegou ao nível, no século XVI, depois de tanto tempo de história, ela foi mudando, ela foi se humanizando, se materializando, se corrompendo. Então, no século XVI, as pessoas vendiam, a igreja vendia as bênçãos de Deus. Isso foi o ponto máximo em que Lutero achou ser a gota d'água para afixar as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, século XVI, portanto, há cerca de pouco mais de 500 anos,
quase meio milênio depois, a mesma igreja, a igreja do mesmo Jesus, a igreja que tem o mesmo Espírito Santo, que sofreu essa reforma com âmbito absolutamente devastador, mundialmente devastador. Ela foi transformada, ela teve um impulso. A mesma igreja hoje, como já disse o pastor da igreja, está a praticar as mesmas coisas. Não toda igreja, porque naquela época só havia um comando, o governo era episcopal, mundial. Então a igreja oficialmente fazia isso. Nós não podemos dizer que a igreja de Deus faz isso, porque existem, sobretudo, os 7.000 fiéis que não se dobram nunca, jamais a ninguém. Então, a igreja permanece caminhando, mas oficialmente, institucionalmente, as mega igrejas, as igrejas da mídia especialmente, até por estarem lá, por questões financeiras muito fortes, elas estão a vender. Nós estamos assistindo coisas assim, do outro mundo, coisas aberrantes. Aberrantes é pouco, são coisas escandalosas. Não somente as igrejas fazem isso, mas o grupo de artistas que se denominou artistas, que se chama de levitas, erroneamente, porque a Bíblia só teve levitas no Antigo Testamento. Esse grupo também parte do ponto de vista de que quem está na casa de Deus tem que ser próspero, e o povo de Deus é próspero. Já passou a geração em que os crentes eram pessoas de classe financeira baixa. Hoje em dia as igrejas têm dinheiro. Descobriu-se que os crentes têm dinheiro. Então, os artistas evangélicos começaram a criar um nível de faturamento que foge aos padrões naturais. Uma pessoa ser recompensada por ser talentosa, isso é uma coisa, mas outra coisa é promover a mercantilização do louvor. É o que estamos vendo. Tem uma cantora das mais talentosas do Brasil, está na internet, ela cobra R$100.000 para cantar cerca de 2 horas, em nome de Jesus. Dá para comprar uma casa. A pretexto de adorar a Deus ou de como promover a adoração, as pessoas estão fazendo isso. Houve uma cantora que o pessoal da diretoria da Marcha para Jesus, e que eu estava próximo, fazendo parte também, convidou-a para cantar aqui em Fortaleza faz um tempo. Então ela disse, depois de dizer todo o aparato financeiro que ela gostaria, que ela cobrou, ela disse, é tanto por isso, e mais por isso, pelo baterista, pela namorada do baterista, e para não sei o que e tal. Aí ela disse, pronto, é isso, está feito o acordo. Ela disse, não, mas eu quero ainda mais, eu quero um carro. Um carro? Sim, eu quero um carro, não é para traslado não, eu quero um carro para estar na porta do hotel, para eu ir para onde eu quiser. Um carro, em exposição. Então nós estamos assistindo coisas estarrecedoras. Isso não é só exploração, isso é profanação, isso não é só, isso do ponto de vista espiritual é pecado, todo mundo já sabe que é, mas tem outros nomes que, se ditos, agravariam mais a situação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista bíblico. Nós todos precisamos refletir sobre o momento em que vivemos. Este é um momento propício para refletirmos, em função de estarmos nos 500 anos de aniversário da última reforma. Um dito da reforma do século XVI
era o seguinte: igreja reformada, sempre se reformando. Isso foi dito, isso se tornou corrente até certo ponto. Hoje ninguém mais quer reforma. Pessoas que a reforma de Lutero era a última, definiria tudo, resolveria tudo, estava tudo para sempre. Até a vinda de Jesus não se precisaria fazer nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de reforma. Mas hoje nós estamos a precisar, todo mundo está vendo. Há um assédio na periferia da igreja de Deus, que quer desviá-la dos caminhos de Deus, do alvo de servir a Jesus Cristo. Há um comando profano que se instalou dentro da igreja via mídia, via teologia da prosperidade e outras teologias de fundo de quintal. Entrou assim de uma forma na igreja avassaladora, e que está, volta e meia, trazendo a igreja para o lado marginal da Bíblia. Nós precisamos refletir sobre a necessidade de uma reforma. Talvez não tenha que se levantar um homem e gritar na mídia, na televisão, nas redes sociais, necessariamente não. Talvez a reforma seja cada pastor buscando no seu interior mudar. Uma mudança radical, uma mudança que seja parecida com arrependimento. Arrependimento é uma volta de 180 graus. Você estava indo para lá, e de repente resolveu voltar para onde você ia. Arrependimento, as pessoas estão se arrependendo, estão mudando, mas não estão se arrependendo. Então eu quero falar sobre a necessidade de uma reforma cuja filosofia, cujo espírito nos conduza, em primeiro lugar, ao passado. Nós, protestantes, evangélicos e tudo mais, precisamos olhar ao passado, precisamos olhar no retrovisor da nossa história e olhar com humildade, com arrependimento, olhar com temor, olhar como alguém que é passível de errar, não um olhar soberbo, mas um olhar de temor, de quem pode eventualmente ter esquecido alguma coisa. É preciso olharmos ao passado para vermos os possíveis equívocos. Houve sim muitos equívocos na história da igreja mais recente, equívocos teológicos. Uma vírgula pode mudar a direção disso aqui tudo. Apenas uma vírgula, todo mundo sabe disso. Houve equívocos teológicos grandes, que redundaram em grandes aberrações, em desvios eclesiásticos. Houve desvios, equívocos metodológicos, as formas de lidar com o dinheiro, de lidar com a evangelização, de lidar com o povo. Houve desvios éticos, desvios de missão, fazer missão. Teve uma hora que a gente olhava, teve uma época, há muitos anos, eu conheci um grupo de missionários, meu Deus do céu, fazia pena. Eu convidei um missionário de uma determinada entidade, não posso dizer o nome, porque a entidade é respeitada, para pregar na minha igreja, numa noite em que só subia naquele púlpito gente categorizada. Mas alguém me indicou essa pessoa. Então, na última hora, o Espírito de Deus me falou que não ia dar certo.
Então eu cheguei para ele e disse: olha aqui, você não vai falar em dinheiro. Não é isso mesmo e tal. Sabe aquela coisa que se chama de bolodório? Aquela enrolação, fala e não diz nem que vai e que não vai. Depois eu no púlpito, eu inquieto, fui lá de novo e perguntei: qual é o texto que você vai falar? Foi outro momento, assim, para me deixar encantado. E por aí afora, essa personalidade, para não dizer uma coisa, eu estou no púlpito, pegou o microfone. Ele só não falou a palavra dinheiro, mas o final é que tinha gente doando para ele saca de alimentos, isso ele morando na África. Sem contar que no meio ele falou de coisas incríveis das mulheres da África, que nem precisava aquela intimidade toda. Ninguém fala aquilo no púlpito. Mas ele ganhou dinheiro, as pessoas prometeram que dariam ao conselho, a oferta que foi tirada era prometida para a obra que ele eventualmente, supostamente, muito supostamente fazia. Então ele foi chamado, reuni o conselho da igreja e olhei para ele e disse: qual é o seu pastor? Para a gente poder entregar o dinheiro a você. Você está aqui em nome de quem? Você é acompanhado por quem? Você precisa de uma pessoa que lhe mentoreie, que pastoreie a sua vida. Você é um missionário. Quem é que eu posso dizer? Onde eu posso colocar esse dinheiro que é santo? Ele me enrolou de todo jeito e nunca disse o nome dessa pessoa. Eu olhei para ele e disse: você é cínico. Claro que eu estava com 8 homens do meu lado, né? O bicho, para dizer o mínimo, pensa que ele ficou com raiva de mim? Nada. Foi mesmo que chamar de gente boa. Nem ligou. Enfim, como o dinheiro tinha sido prometido, entregamos. Depois o pessoal ficou zombando e disse: pastor, eu vi aquele fulano não sei aonde, comprando não sei o que, tal. Bom, nós precisamos de rever os equívocos que nós mesmos criamos e às vezes em nome de evangelizar, como dizia o pastor Edson Queiroz da Igreja Batista do Morumbi, a pretexto de evangelizar a Bolívia, a gente nunca nem olhou para a Olívia, que é a nossa vizinha, mas quer evangelizar a Bolívia. Enfim, nós precisamos de uma reforma de tal monta que o mundo nos olhe com temor, que o mundo possa respeitar a igreja, que o mundo possa dizer: isso aí não vamos mexer não. Que o político possa dizer: eu não quero negócio feio com crente. Eu não enrolo os crentes porque é perigoso. Precisamos de uma reforma de olharmos ao passado e tirarmos o divisionismo denominacionalista, evangelicalesco brasileiro. Esse monstro que suga o sangue da igreja e a torna anêmica. As pessoas são crentes, são as pessoas melhores do mundo no início da sua conversão. Até que elas se tornem membros comungantes e dizimistas e visto a camisa de uma determinada denominação, as relações começam a se esfriar com os irmãos. Eu imagino que na vinda de Jesus, onde os anjos ficarão
nos 4 cantos do universo, atraindo as multidões. Eu acredito que eles vão chamar em grupos. Primeiro, os reformados, que têm a teologia melhor. Agora, todo mundo que é pentecostal. Que ganharam mais alma do que todo mundo na história. Agora fulano então. Porque não é possível que vamos subir juntos. Eu nem digo morar juntos, aí é outra coisa. Aí é que eu acho difícil mesmo, viu? Eu não sei nem qual é o bairro que vamos morar lá, mas que vamos ser separados, vamos. Subir, como é que esse povo vai subir juntos? Eu nunca vi um ônibus cheio de crentes de várias denominações. Não me lembro se vi isso. Mas assim, as pessoas, elas são dominadas pelo espírito de divisão que lhes foi colocado, que lhes foi imposto. Nós precisamos rever isso. Somos um corpo. Precisamos de uma reforma que nos traga a noção de corpo, que obedece a uma só cabeça e pronto. Pode ser que cada uma tenha suas peculiaridades culturais, regionais, históricas, isso não é problema. Mas nós precisamos de uma reforma nesse nível, para que o corpo venha a transformar-se, ou transformando-se no corpo, a igreja, ela vem a demonstrar o que a igreja primitiva demonstrava: perseverança no corpo. Eles perseveravam juntos, eram solidários uns com os outros, tinham singeleza de coração, temor, alegria, na comunhão, na doutrina, nas refeições, nas orações, de casa em casa. Eles vivenciavam a simplicidade, a transparência, a verdade. A mentira era uma coisa horrível. Hoje a mentira não é horrível. Se uma história dessas que eu contei, desse rapaz que pregou na minha igreja e levou uma oferta de dinheiro até boa, isso acontecesse na guerra primitiva, no outro dia era caixão na hora. Era caixão. Por quê? Naqueles dias em que o povo vivia assim, simplicidade em tudo. Então, houve um casal que doou um terreno para a igreja. Eles doaram espontaneamente. Viu todo mundo doar, vamos doar o nosso terreno. Aí tem um terreno lá em Messejana, não precisa. Não está precisando, vamos dar para a igreja. Pronto, está certo, amém. E o Espírito Santo ouviu, recebeu. O Espírito Santo recebeu. Não foi doado? Recebeu, que era para fazer uma grande campanha para os irmãos que estavam precisando. Então, só que eles foram vender. Quando venderam, acharam, aí pronto, o corretor colocou a cotação lá em cima, né? Tem algum corretor aqui? Aí pronto, aí eles viram que aí a gana cresceu. Aí, rapaz, eles não fizeram nada, só mudaram a frase, não foi nada demais. Eles disseram: nós vamos ajudar a Deus, a casa de Deus, e a nós. Que bom. Será que Deus não quer ajudar nós? Claro que quer. Porque nós nascemos foi para crescer, para ser próspero, e acabou. Resultado foi que eles tiveram, a mulher foi 3 horas antes do marido falar com Pedro. Pedro chamou, indagou, e o Espírito Santo que estava em Pedro matou aquela mulher imediatamente. 3 horas depois, o marido, do mesmo jeito. Um casal foi morto. O que resultou disso aí é que a comunidade, a vizinhança, dizia o seguinte: nós não vamos mais entrar ali não, é perigoso. Enquanto eu não deixar de mentir, eu corro o risco, eu mesmo não vou. Quer dizer, houve uma ausência altamente evangelizadora. Foi a ausência que o Espírito Santo provocou.
não é para ver mentira. Nós precisamos de uma reforma assim, que nos dê uma vida simples. Nós precisamos, em segundo lugar, de uma reforma cujo Espírito nos conduza ao presente. Ao presente. Presente momento. Nos traga ao presente, que às vezes nós não estamos no presente. É preciso que Ele nos traga ao presente e nos dê a consciência de que somos sal e luz. Isso todo mundo sabe que é. Enquanto a panela de carne apodrece, a gente canta, somos sal e luz. Mas é preciso, mais do que isso, é preciso ter a consciência de sermos sal e luz no meio de uma sociedade rebelde e perversa e anomos. Anomos é uma palavra grega, quer dizer não, nomos, lei, sem lei. É uma palavra que o apóstolo Paulo usa na segunda carta aos Tessalonicenses para descrever o anticristo. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, ele chama de o perverso, o homem do pecado. No original está escrito o anomos, o sem lei. O espírito do homem anomos já está imperando nesta sociedade. É preciso que nós saibamos disso. Onde estamos? É preciso que nós viajemos para o presente e aterrissemos no presente para sabermos como nos conduzir. Sabemos que há um espírito dominante na atual geração que objetiva mudar os tempos e a lei. O profeta Daniel diz sobre o anticristo, capítulo 7, ele mudará os tempos e a lei. É o que está sendo mudado hoje. Na nossa cara, amanhã de manhã, se brincar, os ministros estão reunidos para fazer mais uma mudança que acabe com a tradição cujo fundamento era os fundamentos judaico-cristãos. Trabalha-se contra isso. Mundialmente há um movimento claro que quer destruir valores da Bíblia, da tradição judaico-cristã, como a família, dizendo, a família não pode ser essa família de pai e mãe, porque a família, nesse modelo aí, é burguesa. E por aí afora, nós precisamos de uma reforma que nos mostre que essa geração é a geração que desprezou o conhecimento de Deus. E que por ter desprezado o conhecimento de Deus, Deus a entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, contrárias à sua palavra, mudando a verdade de Deus em mentira. Preciso sabermos que estamos numa geração cheia de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, que a geração atual é possuída de inveja, homicídio, dolo, contenda, malignidade, e os seus homens, os seus cidadãos são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Há um espírito de aborrecimento de Deus na sociedade, paira no ar, está na mídia, eles exalam isso. Jornalistas, às vezes, que foram criados no Evangelho, ou conhecem a palavra, citam às vezes artigos com outra lógica, com outra direção, mas percebe-se que ele sabe o que está dizendo, mas não tem coragem de dizer, a vinda de Jesus está próxima. Ou pelo menos, será que eles, os crentes, não estariam dizendo uma coisa que pode nos pegar de surpresa, já que jornalista gosta de surpresa, de furo jornalístico? Há um espírito de aborrecimento. Eles falam de crentes como sendo uma coisa aborrecedora, antipática. A comunidade evangélica está sendo colocada para a sociedade como uma comunidade antipática. Isso é antipatia, isso que vocês sentem para os outros segmentos que não concordam com a Bíblia. Nós é que somos antipáticos. A perseguição vai acontecer. Então nós precisamos entender
Porque esse espírito de aborrecimento a Deus, as coisas de Deus, não se fala em Deus aqui, diz a professora da aula de filosofia. Eu ouvi isso várias vezes. Deus não cabe aqui. A filosofia é outra coisa. E assim, os homens serão aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Isso está escrito no livro de Romanos. A Bíblia chama. Então, o pecado sempre houve, o mal está no coração do homem desde que ele existe. Agora, a sociedade moderna, ela se refina, ela estuda em laboratórios, em faculdades, em academias, as novas formas de males, para vender males, para atrair pessoas, crianças. Crianças estão sendo seduzidas, cada criança tem um celular na mão. Você precisa atentar para isso. Eu vi um pai dizer na mídia que o filho dele, com menos de 2 anos, estava com o celular, e então tinha lá uma matéria que o filho de menos de 2 anos estava olhando, e não era a matéria que o pai achava lícita para ele, para seu filho. Então ele pegou o celular do filho e mudou aquela matéria e colocou outro artigo, com outra coisa, outra diversão, e entregou para o menino. E o menino pegou e mudou, tirou aqui, o pai colocou e colocou aqui, ele estava antes. Nossa geração está sendo dominada pelos inventores de males. Você não sabe onde é que a criança está segura. Não existe lugar seguro. Não existe mais. Não existe mais. Nós estamos atravessando a sociedade dos homens inventores de males, dos desobedientes aos pais. Não existe coisa mais horrível, nojenta, para desagradar a Deus, provocar a Deus, do que a desobediência às autoridades, especialmente aos pais, é dito lá no 4º mandamento. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, que não somente praticam estas coisas, mas também aprovam os que assim procedem. Então a lógica hoje é você aprovar o que é nitidamente, frontalmente contrário à palavra de Deus. Então, claro, você não pratica isso, mas você tem que aprovar que o outro pratique. Você tem que bater palmas, tem que aplaudir. As pessoas não podem fazer um olhar vesgo para determinados grupos sociais, porque elas podem ser presas. Elas têm que aprovar. É fácil. Nós precisamos de uma reforma que nos diga que somos sal e luz no meio de uma sociedade corrompida e que precisamos trocar os modelos de vida que carregamos. Precisamos trocar o modo hedonista, com H, culto ao prazer. Nós precisamos trocar isso pela espiritualidade cristã. Precisamos trocar o modo de vida do mundo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Precisamos trocar o modo de viver segundo o conselho dos ímpios, pelo modo de viver bíblico. O modo de viver dos ímpios leva à destruição, porque os perversos, foi lido aqui, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Nós precisamos trocar os modelos, trocar a vida de entretenimento que ficou normal hoje, pela frequência à igreja. Descobriu-se que os cultos online, as pessoas estão ouvindo, colocam uma imagem fixa, mas elas, às vezes, não todas, mas estão em outro entretenimento. Precisamos trocar as tecnologias digitais pela prática da oração. Se metade do tempo usado
nas mídias digitais fosse usado em oração, certamente, sem sombra de dúvida, a igreja tomaria um impulso diferente. Precisamos trocar o altar a Mamon pelo serviço cristão. O Baal de hoje é o Mamon. Ninguém mais prega contra a idolatria, porque o conceito de idolatria avançou. E quem refinou, quem avançou no conceito de idolatria não foi a Igreja Católica, foi a Igreja Protestante. Que presta culto sem imagens. Idolatria é tudo aquilo que você dá mais tempo a ir a ela, aquela coisa, aquela imagem, aquela instituição, aquele objeto, do que a Deus. Se você serve mais, passa mais tempo, dá mais atenção do que a Deus, é uma idolatria. Precisamos entender que é preciso trocar o materialismo pela visão espiritual. De repente o povo evangélico cresceu economicamente e ficou materialista. As coisas precisam ser feitas, precisam ser compradas, precisam ser construídas, tudo pensando no aqui, agora. Precisamos trocar o consumismo pela vida simples. Nunca se comprou tanto, nunca se vendeu tanto. O comércio eletrônico avançou, potencializou assim a venda, você não sabe. Chega numa loja, a loja está cheia de objetos, você vai comprar, a pessoa manda você voltar, o objeto está lá, não, mas você tem que pedir aqui, a gente já manda aqui pela comércio eletrônico. Nós precisamos de uma reforma, sim, que nos leve ao futuro, que nos conduza ao futuro com uma visão escatológica, que não seja a visão escatológica que não seja apenas aquela de calcular pelos números qual é o dia e a hora da vinda de Jesus. Uma vez eu entrei numa livraria, tinha uma pessoa, percebeu que eu era crente, ele era de uma seita, que gosta de saber o dia, de procurar saber o dia que Jesus vai voltar. Então ele falou com tanta rapidez, acho que com medo que eu saísse antes e não se convertesse ao que ele dizia. No meio das coisas ele disse uma pérola: Jesus vai voltar num dia de sábado. Glória, eu achei o máximo. Com aquela idade que eu tinha, eu nunca tinha visto algo parecido, eu nunca tinha ouvido algo que me alegrasse tanto, saber que dia, puxa, eu vou esperar, dia de sábado agora vai ser um dia, não saio para lugar nenhum, fico em casa, lendo a Bíblia e jejuando. Nós precisamos de uma escatologia que nos dê a ideia de futuro, e que o que é preciso fazermos no futuro, essencial e principalmente, é vigiar e orar. É isso que a escatologia precisa dizer. Porque se ninguém sabe, se nem Jesus sabe o dia que ele vem, perguntar a ele, ele diz: eu não sei. Meu pai sabe, mas eu não sei. Jesus disse que não sabia, mas tem gente hoje que já sabe. Tem gente que sabe. É preciso que essas teologias, que a teologia, a nova escatologia, esse tempo de reforma, nos confronte com os textos mais incômodos. Chega de tanto auê, que crente tem que ser rico, que crente não pode ficar doente, que você não admite nada que venha supostamente do diabo. Ora, tudo que veio do diabo para a vida de Jó, não teve nada que repreendesse e que tirasse e que fizesse o Satanás se desviar.
nada desviou Satanás de Jó, porque foi Deus quem mandou. Claro que você tem que orar, você tem que aprender a repreender. Tem horas que é ele, você vai para lá. É outra coisa. Mas dizer que o crente não sofre ataques, isso não é bíblico. Dizer que o crente não pode morrer de câncer, gritando de dor, isso também não é bíblico. Dizer que crente não morre de acidente, isso também não é bíblico. Nem é preciso estar cheio de pecado. Você pode morrer mesmo em oração. É preciso que tenhamos um nível de discernimento. Agora, olhando para o futuro, para os dias de hoje, que o discernimento de uma reforma para esses dias nos dê a capacidade de entendermos que esses dias são difíceis. O apóstolo Paulo disse, e que esta geração é aquela que busca sinais, mas no fundo é uma geração perversa e má. Pediram um sinal a Jesus, ele disse, uma geração má e perversa está pedindo sinais. Todo mundo gosta de sinais. Todo mundo gosta porque chama atenção. No outro dia, se ocorrer um fenômeno que ilumine os céus durante 5 minutos, inexplicável pela ciência, pelos astrônomos, no outro dia, a crentalhada está toda orando mais, jejuando, piedosamente lendo a Bíblia, se confessando dos pecados, marido, mulher, filho, tudo se santificando. Todo mundo gosta de sinais, mas Jesus disse, essa é uma geração perversa e má. Busca sinais, mas cadê quem quer seguir? Quer seguir a Jesus? É outra coisa. É preciso que tenhamos esse nível de conhecimento. É preciso que a reforma vinda a esses dias que chamamos de futuro ou de pré-tribulacionistas, pré-tribulação, é preciso que a geração que vive esse momento saiba que nós estamos na 1ª hora. A 1ª hora. Há uma parábola no livro de Mateus, no capítulo 20, em que um grande empresário, um fazendeiro, contrata vários trabalhadores. Diz a Bíblia, ele sai de madrugada para contratar trabalhadores. Às 9 horas ele sai de novo. Às 12 horas ele sai de novo. Às 3 da tarde ele sai de novo. E às 5 da tarde, na 1ª hora. 5, falta 1 hora para terminar o dia de serviço judaico. Na 1ª hora ele sai a procurar trabalhadores para contratar. Às 9 horas, quando ele saiu, já a segunda vez, ele encontrou uns na praça sem fazer nada. Ele disse, por que vocês não estão trabalhando? Não, ninguém contratou a gente. Quer dizer, os caras não tinham qualificação nenhuma. 9 horas da manhã não tinha mais. Os da madrugada foi que eram melhores, porque foram pegados lá, porque era uma disputa. Agora, imagine os das 5 horas da tarde. Que qualidade tinha esse povo. Mas por que Deus não está afim de qualidade para o reino dele? A priori não. A priori não. A priori não. Mas é a priori. Não vem justificar o seu nível de vagabundagem do serviço de Deus com essa que eu estou dizendo. A priori, Deus não está preocupado. Por que ele busca, faltando 1 hora apenas, para terminar, para o reino de Deus se fechar, para consumar a história? Por que ele vai buscar? Porque o reino de Deus tem pressa. Nós estamos vivendo uma geração em que Deus está com pressa. As coisas estão ocorrendo muito velozmente. Os sinais estão acontecendo simultaneamente. Uma coisa é um terremoto ali, depois uma pandemia, está ocorrendo tudo de uma vez assim. O aumento da iniquidade, as convulsões geológicas, a terra parece que está toda em falso, é tanto do problema. É preciso estarmos cientes de que, se estamos vivendo esses momentos, certamente esta é a hora, 1ª,
Portanto, os seus homens, os homens dessa geração, segundo a palavra de Deus, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, novamente, desobedientes aos pais, é outro texto, ingratos, irreverentes, nunca se praticou tanta irreverência, nunca se praticou tanta irreverência, não se pratica irreverência com o Deus dos muçulmanos, não, mas com o Deus dos cristãos pratica. Não se pratica irreverência com personalidades historicamente consagradas, tidas como santos da cristandade católica, mas com Jesus se pratica e fica por isso mesmo. Há cerca de 30 anos atrás, foi dito na mídia que um pastor de uma denominação radical deu um chute numa imagem. Pode voltar às imagens, eu lembro, saiu mais de 100 vezes. Ele não chutou a santa. Ele não chutou a santa, ele tocou com o pé. Isso aqui, está vendo? Não é uma pessoa, é gesso. Ele não chutou, mas ficou por isso. O mundo quase se acaba. Era tanta autoridade dando entrevista, não pode. O presidente da República, né, era o Fernando Henrique, chamou os 2 donos de televisão, que eram os implicados nessa coisa, para fazer as pazes, fazer um acordo, porque senão, para o governo dele, ia ser prejudicado. Por causa disso, de um chute numa imagem a que se atribui a Maria, mãe de Jesus. Hoje, o nome de Jesus é vilipendiado, disse tudo sobre o nome de Jesus, tudo que ele poderia não ser dito com a maior tranquilidade e satisfação, há aplausos sobre isso. A profanação que se faz. Houve uma igreja, houve uma reportagem que mostrou as pessoas fazendo profanações com crucifixo, com bíblias, defecando inclusive no altar, porque estão blasfemando contra Jesus. Então, a Jesus é o visado, Alá não é visado. Lá ninguém blasfema contra ele. Os homens serão caluniadores, implacáveis, desafeiçoados, irreverentes, inimigos do bem, cruéis, sem domínio de si, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos dos prazeres. Ora, as pessoas não vão para o culto por causa da pandemia. Muita gente, não vou, porque não pode, está vendo que Covid mata. Mas elas vão para shopping. As mesmas pessoas são vistas na praia, na festa, no carro, recebendo visitas. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus pode esperar, né? Deus pode esperar. Deus é secundário. Os homens serão aparentemente piedosos, eles terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela, não terão nenhuma eficácia, só aparência. Precisamos saber, enquanto crentes, esperando uma reforma dos últimos dias, em que o atual momento é o momento em que surgirão, está escrito, muitos falsos profetas. Muitos. Está escrito, muitos. É preciso estar atento com o crescimento dessa turma. Eu sou o Cristo, ou Cristo está ali, ou lá. Não vades, disse Jesus. Com o crescimento da mentira, é preciso estarmos alerta, sabermos o que é a mentira, onde está sendo pregada a mentira e o engano, pois nestes dias chamados últimos, os que antecederão a vinda de Jesus, está escrito acerca deles que o próprio Deus, Paulo diz aos Tessalonicenses, o próprio Deus vai enviar a operação da mentira, para que as pessoas creiam na mentira, e morram na mentira, e vão para o inferno. Está escrito assim, porque diz lá, elas rejeitaram a verdade, por causa disso Deus vai enviar a operação do erro.
para que elas creiam na operação do erro. Então, há mais gente crendo na operação do erro, e por aí, nesse patamar chamado operação do erro, você bote também um número relativamente grande de igrejas tidas como evangélicas. Estão na operação do erro, sim. Quem prega outro evangelho é maldito, diz a Bíblia. Então a questão não é pegar o livro e abrir e ler e dizer sobre ele. A questão é crer na sua totalidade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para o ensino, para a repreensão, para redarguir, para corrigir, para salvar. A igreja precisa saber que a sociedade de hoje vai experimentar um sucesso da apostasia. Crescimento da apostasia. Já disse, Deus vai enviar a operação do erro. Crentes, que você nunca duvidou, vão abandonar a fé, vão apostatar. Está escrito. Somente os eleitos não vão se enganar, ou se deixar enganar. E as pessoas não vão só apostatar deixando o evangelho. As pessoas vão apostatar ficando evangélicas. Porque há igrejas evangélicas que se fundamentam, já existem igrejas apóstatas, sempre houve. Então, ao passar por determinada igreja evangélica, você vai ser um apóstata, se não acordar antes de sair, e crer naquilo tudo que eles estão pregando. Precisamos de uma reforma que nos dê a ideia nítida de que esta sociedade é a sociedade distraída, que vive para comer e beber, plantar e edificar, comprar e vender, como a sociedade da época dos dias de Ló. Porque o único desejo da sociedade era salvar a própria vida. As pessoas querem salvar a própria vida. Por isso elas fazem como a mulher de Ló. Ela estava caminhando para frente, ainda que carregada, mas ela ia para frente. Os pés dela caminhavam para frente, ela ia ser salva, mas olhando para trás, caminhando para frente, olhando para trás, caminhando para frente, olhando para trás. Este é o retrato da sociedade de hoje, que está distraída e visa, no momento de emergência, salvar só a própria pele, salvar as coisas. Por isso se olha para trás, para as vitrines de Sodoma, que era uma cidade riquíssima, para as contas bancárias, para o patrimônio deixado. Porque aquele que quiser salvar a própria vida, haverá de perdê-la. E quem perder a vida, estará salvando. Essa sociedade apenas quer salvar. Portanto, a sociedade atual, ela é semelhante à mulher de Ló. Por isso Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. É um versículo único. Ele diz laconicamente. Por que lembrar da mulher de Ló? Porque a sociedade de hoje é assim, ela caminha para frente. Você pensa que a pessoa está indo bem. Ah, você quer Jesus? Sim, eu quero aceitar Jesus. Ah, você quer ser membro? Quer. Quer batizar? Quero ser batizado. Quer ser membro? Sim. Quero ser dizimista? Quero. Mas ela está olhando para trás. No frigir dos ovos, na última das instâncias, quando a tribulação pairar, quando vier o dia mau, o dia mau vem, Efésios capítulo 6. Então ela estará perdida, porque o olhar dela, em que pese os pés estarem para frente, a visão era para o mundo. Ela quer salvar a sua vida lá. Precisamos entender que a sociedade moderna cultua a tecnologia. Nunca se cultuou tanto, se dependeu tanto para viver as menores coisas, as mínimas coisas, os relacionamentos, os negócios, as
as relações familiares, as questões, a resolução de questões, tudo depende da tecnologia, da digital. Então as pessoas cultuam isso, ninguém pode viver sem isso. Um dia desse, o mundo, a gente percebeu que o mundo era pequeno. Um meio-dia que faltou uma rede social, a gente, puxa, o mundo é desse tamanho, o mundo parou por causa de uma rede social, deu prego em algum lugar, ninguém sabe nem se foi por acaso. Ninguém sabe nem se foi por acaso. Depende-se mortalmente da tecnologia. Isso vai levar a um problema sério. O profeta Daniel diz, profeticamente, nos últimos dias a ciência se multiplicará, e embaixo ele diz, e os homens correrão de uma parte para outra. Quer dizer, é uma incongruência aparente. Se a ciência cresce, cria soluções, facilita a vida das pessoas, por que correrão de uma parte para a outra? Porque a sociedade continua angustiada. O homem, dependente da ciência, é o homem angustioso, angustiado, cheio de tensão. Olha para as pessoas num ponto de ônibus, no shopping, num clube, num consultório médico, esperando o médico. Olha para o rosto delas para ver se tem paz. Tudo aqui. Ansiedade. A ciência se multiplicará, as pessoas desmaiarão, disse Jesus, só por ouvir falar nas coisas que hão de vir. As pessoas estarão nas praças e desmaiarão, nos comércios, no trânsito, nos supermercados, nas estradas. Elas vão desmaiar só de ouvir falar daquilo que há de vir. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Essa sociedade atual é assim. Ela vai ouvir que as nações estão se levantando umas contra as outras. Ouvir de grandes terremotos, de epidemias, de fome. O livro de Lucas diz isso. Haverá uma perplexidade. As pessoas ficarão perplexas por causa do bramido do mar. O mar se agitará de tal modo em função de, seja do que for, aquecimento, derretimento das geleiras polares. As pessoas ficarão assustadas com a possibilidade da sua cidade ser atingida. Para você que está achando que isso é história fictícia, todos os dias eu vejo na mídia, nos jornais da mídia, jornais oficiais, jornalistas, cientistas, analistas, dizendo, analisando, desenhando fotos computadorizadas, mostrando quais cidades do mundo seriam invadidas pela água. Rio de Janeiro está no meio, Fortaleza, e mundo afora, muitas cidades, quando o nível da superfície dos oceanos subir. É aqui e na mídia que está batendo, está tudo batendo. As pessoas ficaram perplexas sobre ouvir do bramido do mar e das ondas que ameaçam invadir cidades inteiras. Haverá um ódio universal aos cristãos. Os cristãos verdadeiros serão odiados. Por isso a sociedade planejará o seu extermínio. Já começa. Cercear a sua liberdade. Liberdades religiosas já não são as mesmas de 20 anos, de 30 anos atrás. Você não pode fazer um culto numa praça em Fortaleza. Facilmente não. Eu fazia um trabalho de oração há cerca de 5 anos na Praça do Ferreira. Toda terça-feira, às 5 horas da manhã, eu levava um grupo e orava. E as autoridades que eu encontrava, eu dizia, é para orar pela cidade, contra a violência, para Deus expulsar a violência. Ah, isso é bom, tá? Não, tudo bem. Um dia nós resolvemos fazer, não só às 5 horas da manhã, onde não tinha autoridade ainda, mas 9 horas ou 5 horas da tarde. Então eu fui a um órgão da prefeitura buscar uma autorização, quer dizer, antes não precisava, agora precisa de autorização. Então não houve quem me desse autorização. Pessoas crentes de igreja, pastor, eu vou lhe ajudar. Nunca recebi essa ajuda.
elas assinavam, colocavam, mandavam para o secretário da área assinar, ele nunca assinou nada. Toda semana eles diziam a mesma coisa, ou seja, vamos matar o pastor de cansaço, vamos matar na unha, como se mata piolho, vamos deixar ele cansar. E eu cansei, não fui mais, eu fui umas dezenas de vezes. Um dia eu estava lá, dia 1º de abril, eu estava na Praça do Ferreira, no mesmo ano, eu vi um caminhão, eu estava olhando exatamente as condições para fazer um trabalho, eu vi um caminhão de som, muito grande, era 4 horas da tarde, e lá uma pessoa desses movimentos esquerdistas, dizendo o seguinte, tinha um grupo ao redor, e ele disse, hoje é o dia da mentira, nós temos que guardar as nossas tradições, cada um de vocês vai aqui e contar uma mentira. Eu ouvi isso, eu vi isso, eu assisti isso. Não sei quem deu a ordem para ele botar aquele caminhão no meio. Eu nem ia fazer aquele barulho todo, eu ia só fazer a oração. Cerceamento de liberdades religiosas. Isso é sinal dos últimos tempos, é começo de perseguição religiosa. Eu tenho que dizer, você tem que saber em quem você vai votar e colocar esse nome desse miserável diante de Deus, porque você pode estar votando em Satanás, e ele vai se voltar contra você. O ódio aos cristãos aumentará, porque as autoridades visarão limitar o avanço do evangelho. Os crentes desta época serão mornos, não serão frios, não haverá crente frio. Eu procuro assim no universo evangelístico que conheço, eclesiástico, não vejo quase um crente frio mesmo, gelado, você não encontra. Mas quente, fervoroso, cheio do poder também você não encontra facilmente. Eu sei que tem, mas é difícil. Os crentes nem serão quentes, nem serão frios, nem serão fervorosos, nem serão gelados, serão mornos. Está escrito. Igreja de Laodiceia. Eles serão mornos porque eles serão realizados financeiramente. Eles estarão preocupados com as suas coisas. Eles são aquela geração que não precisa mais de nada. Para que eu preciso de estar toda terça-feira em culto de oração, rapaz? Se eu já tenho meu mestrado, já tenho meu emprego garantido, eu já tenho minha aposentadoria, já sei qual é o ano que eu vou me aposentar, meus filhos já estão crescidos, tudo encaminhado, tem escola boa, minha esposa trabalha, eu não preciso estar todo dia na igreja, fala sério. Eles não precisam de coisa alguma, mas terão uma alma profundamente infeliz, porque serão apenas miseráveis, pobres, cegos e nus. É isso aí que é a geração de hoje. Esta é a geração. Eles não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, incômodo, porque determinadas pregações incomodarão as bíblicas. Elas sentirão comichão nos ouvidos e se cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Elas elegerão para si mesmas pastores, profetas, apóstolos, e por aí afora, até onde a nomenclatura alcançar, a gramática alcançar. Se cercarão de pessoas, alugarão profetas para dizer aquilo que elas querem ouvir, porque elas querem apenas um pastor para chamar de seu. Elas não querem obedecer. Ninguém quer obedecer. A geração é uma geração rebelde. Está todo mundo bonitinho, todo mundo organizado, mas vá dar um conselho, vá o pastorzão aconselhar uma pessoa que está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, se ela não vai achar que aquilo é uma intromissão na vida particular dela. Intromissão, aqui não.
Da igreja para lá, o senhor manda lá, aqui não. A sociedade deste tempo, acerca do qual nós precisamos ter uma reforma que nos acorde para lermos, aprendermos a ler. Nós temos que aprender a fazer a leitura dessa sociedade, que será uma sociedade profundamente envolvida em negócios particulares. Os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. Nunca se ouviu falar numa época de tanta fábula evangélica. As pessoas levam para as igrejas, para as comunidades, e aquilo vira ditado. Ela ouviu alguém dizer, eu tenho uma revelação, teve um sonho, ou inventou uma coisa, juntou um bocado de conjuntos de conteúdos misticamente bonitos e colocou e disse, Jesus é desse jeito, é assim que ele vai fazer, porque é assim, misturado com um versículo pensado erroneamente da Bíblia. Elas criam uma fábula. O apóstolo diz, elas darão ouvidos às fábulas. A palavra não, mas as fábulas. Na calçada das igrejas, as pessoas ficam contando fábulas, dizendo, está vendo, isso aconteceu com fulano, é assim, 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 porque é assim. Aí dizem a mentira como se fosse verdade da Bíblia. As pessoas estarão preocupadas nessa geração com os seus negócios e rejeitarão as propostas mais ricas de Deus para banquetearem-se com o rei, porque elas dirão, há um convite para jantar com o rei. Não, um convite para jantar com o rei no culto de oração, que pode transformar, até com 3 pessoas, pode ser que um dia perdido, numa terça-feira vaga e sonolenta e desprezível, o Espírito se levante e fale coisas que salvaria a sua vida e as suas gerações até a última. Mas as pessoas rejeitarão esse convite para o banquete com o rei, porque elas dirão, não, eu tenho um negócio a fazer, eu casei, não posso ir. Rejeitarão um banquete. O Espírito Santo iria estar lá, esteve lá. Não, hoje eu não vou não, tem pouca gente. É feriado, não vou não. Eu estou cansado. Não vou não. Eu tenho um negócio para fazer. Amanhã de manhã tem que acordar cedo. Aí entra naquela rotina maluca do Salmo 127. Acordando tarde, acordando de madrugada, dormindo tarde, comendo aquele pão com a pressa danada. Meu irmão, diz o salmista, aos seus amados ele dá quando a gente está dormindo. Não precisa essa maluquice. Quem quer ficar rico cai em muitas ciladas. As pessoas estão malucas assim. O cara não vê mais nada. As paredes da casa faz 10 anos que não pinta, porque ele não tem tempo. O filho, a cabeça é cheia de piolho na escola, ninguém vê, a mãe, o pai, é tudo maluco por dinheiro, fazendo conta de madrugada, acordando cedo, deixando a meninada entregue a si mesma, pelas televisões que o mundo quiser entregar, dar para ela. Dorme tarde, não vê ninguém. Essa é a rotina maluca. Não sabe que aquele a quem Deus ama, Deus dá enquanto tu está dormindo. Vai dormir, rapaz. Você não vai também aproveitar essa palavra, né? Para ficar sem trabalhar, né? Você não vai fazer isso, você não vai trabalhar. Você não come. Precisamos saber que a sociedade moderna vive só para comer, beber, casar, se dar em casamento, em festas, e comprar e vender, e só isso, é isso que ela quer, cuidar do aqui e agora. E tem mais, os crentes desta geração serão tomados de um forte sono. O sono será tão feroz, tão pesado, que fará dormir até os eleitos de Deus. Na parábola das 10 virgens, as 5 sábias também dormiram. Está escrito lá, todas as 10 dormiram, salvas e não salvas. O negócio vai ser pesado.
clima de lassidão, de alienação, essa alienação que beira a loucura. Tem aquela pessoa que é doente, mas assim, você olha para ela, vê que a pessoa não está naquele momento dela, é alienada. A igreja precisa acordar desse estado de alienação. As pessoas terão um sono pesado, um sono muito pesado vai acontecer para alienar. E esse sono vai sim ser prejudicial, ser definidor para quem vai subir e quem vai ficar. Porque quem vai subir só sobe se tiver óleo na lâmpada para acender a luz. Ainda que foi pegado momentaneamente pelo sono, mas ele tem óleo, ele está guardado. Se acordar de surpresa, ele tem óleo, ele tem combustível, ele investiu na vida espiritual, ele cuidou da sua vida, ele é um crente, como se dizia no interior antigamente, ele é crente indo e voltando. Os relacionamentos desta época serão frágeis, serão tênues, as amizades se desfarão daqui para ali, as pessoas estarão com a mão no seu ombro, serão suas amigas. Quantos amigos eu perdi? Uma montanha, no dia em que a igreja em que eu estava há 19 anos, onde eu ganhava um salário relativamente alto, me colocou para fora, glória a Deus. Os meus amigos sumiram. Eu comecei a atravessar um deserto, não financeiro. Financeiro não teve problema. Interessante. Se alguém tiver uma oferta, pode me dar, mas eu não estou sofrendo um problema financeiro. Mas não deixe de me dar, se você quer me dar. Mas o monte de amigos que eu perdi. Teve gente que parou assim, me viu numa clínica, gente assim comigo. Eu entrando na clínica, ele me viu através do vidro e botou os olhos na televisão, não olhou para mim, eu tive que ir lá. Outro ficou parado assim, começou a rir. O outro passou 4 vezes, eu estava sentado aqui numa reunião, um saguão muito grande. Ele olhando a igreja dele, olhou, passou 4 vezes, fez que não me viu. Eu ia visitar. As amizades serão tênues, serão frágeis nesses dias, porque o amor de muitos esfriará. Haverá um grande sucesso de pecado, a iniquidade se multiplicará. Por causa disso, o amor de muitos esfriará. As pessoas serão sem afeição, as amizades serão sem firmeza, não terão fundamento, deixarão você daqui para ali, você vai se decepcionar. É assim que é a geração última. Eu quero terminar, porque eu sei que nem vocês nem eu aguentariam mais outro tanto. Eu concluo dizendo o seguinte: a igreja destes dias tão perigosos e difíceis tem alguns desafios, ela está sendo desafiada. Aqui. O primeiro desafio que a igreja moderna tem face a esta escatologia que aparece diante de nós é, primeiro, praticar um culto espiritual no meio de uma sociedade distraída, como a sociedade dos dias de Noé. A sociedade dos dias de Noé só percebeu que a coisa era séria quando começou a chover. E quando começou a chover, aí era tarde. Era tarde demais. Era tarde. A sociedade moderna é distraída.
Então, fazer um culto espiritual e sério, no meio de uma sociedade distraída como aquela, é um desafio. Porque você está alerta, mas para alertar os outros que vivem no sono letal, é difícil. Segundo desafio da igreja moderna: captar a voz do Espírito. Ouça o Espírito, disse John Stott. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Captar a voz do Espírito no mundo em que a igreja vive a era do espetáculo. Então, ouvir o Espírito numa reunião de oração de pessoas simples, que não sabem nada, somente que o Senhor é Deus, é fácil. Mas ouvir a voz do Espírito num mundo de muitas vozes, de muito barulho, de muitas cores. As liturgias hoje, elas têm que ter cor, som, movimento, barulho. Se não for estridente, ninguém consegue. É como se ninguém conseguisse adorar se não tivesse barulho. Quando Jesus queria orar, ele não ia para o meio da rua de Jerusalém, ele ia para o monte, ele ia reservar, ia para o deserto. O maior homem do mundo, em relacionamento com Deus, vivia nos desertos. Os grandes homens da Bíblia, não era nas cidades. Captar a voz do Espírito no meio de uma sociedade onde a igreja vive. A igreja comprou essa onda de espetáculo. É um desafio. Em terceiro, resistir à influência do mundanismo sem nos impressionarmos com o crescimento da igreja apóstata. Repetindo, o desafio é resistir à influência do mundanismo quando a igreja apóstata cresce. A igreja apóstata é a igreja mundana, é a igreja que tem os valores do mundo. Então ela cresce. Como é que você vai resistir os valores se a igreja abraça? Se a igreja que você está, vamos dizer assim, abraça. Em último, agora, finalmente, o último desafio, depois nós vamos orar pela nossa vida. O último desafio é manter-se alerta, com a lamparina acesa, no meio de uma sociedade secularizada e fria e morta, onde a igreja dorme e o noivo tarda. Manter a lamparina acesa, a igreja dormindo, o noivo tardando, é só para quem realmente, glória a Deus, não é para todo mundo. É o desafio. Curva a sua cabeça, vamos orar.